gravar aqui, poder depois também compartilhar com mais pessoas. Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui nesse workshop que a gente está fazendo em parceria com a Greenpeace. Então, um prazer enorme poder juntar esses esforços e essas agendas por uma causa tão importante que atravessa, né, tantas pessoas. E, e é isso, assim, a gente quis fazer uma coisa também bem dinâmica, então a gente vai falar um pouco da perspectiva de cada organização. E a ideia é que a gente tenha um tempinho para ter algumas perguntas no final, mas também se vocês quiserem fazer perguntas no chat durante, é, a gente pode ir também respondendo. Acho que não dá para realmente parar e responder todas as perguntas, porque não vai dar tempo de apresentarmos, mas quem sabe esse é o primeiro de muitos outros, de muitos outros workshops e coisas em conjunto. Então, eu vou aproveitar só aqui para apresentar. E aí a gente vai. Vamos ver se a internet colabora comigo. Vocês estão vendo, né? Sim. Ela não está apresentando ainda, mas eu vou conseguir. Vou vencer. É... a minha internet tá maravilhosa. É... Bom, então acho que em primeiro lugar a gente vai se apresentar brevemente. Eu convido a Leilane aqui para se apresentar, para contar um pouquinho dela. Aí eu vou começar a apresentação e depois a gente vai escutar a Leilane trazendo aí um projeto muito especial que a Greenpeace está tocando, um dos, né, que a Greenpeace está tocando esse ano. Leilane, por favor. Ei, gente, boa noite. Espero que estejam todos bem aí, cada lugar que cada pessoa está. Eu também estou aqui no Rio de Janeiro, e também estou passando frio. Então, não sei se a galera do Rio tá com frio. Eu não só estou com essa blusinha, mas estou com cobertor na perna, sabe? Bem o quê? Precisando ser aquecida. Então, realmente, eu mostro dando a prova daquilo que a gente práticas, né? Esse outubro está mostrando tudo. Eu sou a Leilane, eu sou coordenadora da Frente de Justiça Climática do Greenpeace. Eu também sou advogada, sou professora de Direito Internacional e venho trabalhando o tema, né, de deslocamento forçado. Já tem uns 10 anos aí que eu estou, né, dialogando com essa pauta. E para mim foi uma super alegria esse convite, né, da Camila, né? Teto é uma organização que eu admiro pra caramba. Né? Minha trajetória vem dos direitos humanos e tanto trabalhando com questões mais socioclimáticas já de uma maneira mais recente, de agenda que não esteja dialogando diretamente com direitos humanos, né? E entre eles o direito à moradia, né? Uma moradia segura, né? E outras pautas aí que são as pautas, né, da Teto. Então, para mim é uma grande alegria estar aqui com vocês. Perfeito. Opa, eu estou em silêncio agora. Ah, não, não estou. Tô falando. Boa, pessoal. Então vamos começar aqui. A ideia hoje também não era entrar assim, muito em definições muito grandes sobre justiça climática, mas trazer realmente aplicações e casos concretos que ambas organizações estão trabalhando para a gente também, enfim, acho que sempre pensar como a gente pode colaborar e como essas pautas e organizações acabam se entrelaçando, né, na luta pela justiça climática. Então, esse é o objetivo singelo que a gente tem hoje aqui para esse encontro, e quem sabe é isso. No futuro, a gente pode ir se aprofundando também na temática, e então também depois quiserem nos dar feedbacks depois do workshop, será com certeza ótimo. E aí, de novo, só para quem acabou de chegar, pode se apresentar aí no chat para todo mundo ficar sabendo quem está aqui, quem não está, da onde nos fala. E se tiverem perguntas. Também, por favor, não hesitem. Se eu não virei imediatamente a pergunta também,
Aí Hal ou lá alguma outra pessoa da Teto pode me dar um toque. E é isso, a gente vai começar falando sobre o trabalho que a Teto desenvolve e também principalmente sobre a causa com qual a gente trabalha. Então, hoje a gente pensar um pouquinho sobre como a gente pode sair, né, do déficit à resiliência e como a habitação precisa ser um tema central quando a gente fala sobre a crise climática, principalmente, né, nos assentamentos mais vulnerabilizados, que são os assentamentos que a Teto trabalha, não só no Brasil, mas na América Latina. Então, eu vou deixar essa primeira pergunta aqui para vocês. Não, infelizmente, não vamos ter tempo. Eu gostaria muito que a gente tivesse tempo para ouvir todo mundo que vem na mente. Inclusive, se quiserem escrever no chat o que vem na mente, assim, quando o que vocês acham que a moradia tem a ver com a justiça social e a justiça climática, para a gente ir refletindo, né, ao longo dessas 2 horas que a gente vai estar aqui, que a gente vai estar aqui em conjunto. E aí, para começar, uma temática que a Teto vem trabalhando ao longo dos anos e que tem sido muito importante a gente trazer isso de uma forma cada vez mais clara é que quando a gente pensa, né, no imaginário, quando a gente conversa com as pessoas, quando a gente vê as referências que existem no Brasil sobre favelas, elas têm um recorte muito específico, né? Então, até quando a gente pergunta para o algoritmo aqui o que que é uma favela no Brasil, né? A gente vê primeiro o Rio de Janeiro saindo aí disparado nas imagens, porque o Rio de Janeiro é sempre a cara do Brasil, até nesse aspecto. E são o que a gente vê aqui, né, são favelas mais consolidadas, né? Favelas onde a autoprodução de moradia já está mais avançada, onde as pessoas com a luta própria acabaram por, né, ter que construir os seus próprios territórios. Mas isso, e apesar desses territórios terem muitos desafios que são extremamente importantes também de serem priorizados, de estarem na agenda, né? Porque o Brasil tem mais de 12 mil favelas. É muito importante que a gente também pense dentro desses territórios quais são os territórios mais vulnerabilizados, né? Então, a Teto vem ao longo dos últimos anos buscando definir, né, de uma forma até acadêmica também, o que que diferencia os territórios onde a Teto atua de outras favelas que são muito mais comuns e muito mais conhecidas, digamos assim, pela nossa sociedade, pelos nossos governantes, né, que acabam recebendo também mais recursos e mais capital político também. Então, a favela hipervulnerabilizada, que inclusive foi um termo desenvolvido por um ex-contratado da Teto, um pesquisador da Teto, na sua tese de mestrado, o Igor, ele foi trazendo essas várias sobrecargas que a gente consegue encontrar nos territórios hipervulnerabilizados, né? Então, que é diferente de outros. Então, olhando essa foto aqui, que é de uma comunidade onde a Teto atua em São Paulo, que é a City, a gente consegue ver alguns elementos que vão trazendo essa sobrecarga diferente, desde jurídica até social, urbanística. Então, por exemplo, a gente vê aqui que é uma comunidade que está espremida, né, entre dois territórios, então ela tem pouca largura, então a gente consegue ver aqui. A gente tem uma linha de alta tensão que passa no meio da comunidade. A gente tem um gasoduto da Petrobras aqui embaixo, então a comunidade está espremida, né, entre esse muro aqui e o gasoduto, onde não pode ser nada construído, e a gente tem uma predominância ainda, né, de barracos de madeira, né, de barracos feitos, né, de restos de materiais não duráveis. Então, essas sobrecargas, elas vão se somando na vida das pessoas. E por isso que a primeira pergunta é o que que tem a moradia também tem a ver com a justiça social e climática, porque a injustiça e as desigualdades estruturais que existem no Brasil já estavam antes da crise climática, né? Isso só vem agravando o que já acontecia, o que ainda acontece nesses territórios. E aqui, a título de comparação, a gente traz essa breve comparação aqui do Rio de Janeiro, inclusive, também do Complexo da Maré, que já é uma comunidade, né, muito estruturada, de muitas décadas, e uma outra comunidade que até atua em Duque de Caxias, que é a Vila Beira-Mar. E aqui, né, o número mais gritante aqui de diferença é, por exemplo, o acesso à água regular.
né? Esse dado já tem alguns, agora nem lembro quando foi que a gente recolheu esse dado nos últimos anos. Até fez um projeto incrível de acesso à água nessa comunidade. Mas aqui uma diferença gritante. Então, apesar de com certeza haverem ainda problemas de abastecimento de água no Complexo da Maré, ela é muito mais regularizada, muito mais próxima de uma regularização do que, por exemplo, numa favela como a Vila Beira-Mar. Então, esse é só um pequeno exemplo, assim, elas têm 20 minutos de distância, né? Como dentro desse universo todo que a gente tem de comunidades, de territórios de favelas, ainda existem diferenças gritantes, que precisam ser olhadas e, mais do que isso, que precisam ser pensadas nas nossas políticas públicas, na nossa sociedade, e que a gente, na Teto, acredita que esses territórios também devem ser priorizados por estarem na linha de frente, né, da crise climática e na crise social também. E aí, alguns dados que estão hoje disponíveis no nosso mapa de direito, que é uma plataforma online que a gente também convida todo mundo a conhecer, em que nas favelas hipervulnerabilizadas que a Teto mapeou e onde a gente atua, 37% das famílias ainda descartam o seu esgoto num rio, córrego ou lago. 3 a cada 4 pessoas estão expostas a algum tipo de risco social ou ambiental. E 44% das pessoas vivem em moradias, né, de madeira reaproveitada. Então, vivem em emergência habitacional, que também é algo que a gente tem chamado cada vez mais, buscado, né, chamar cada vez mais atenção. E aí, claro, somado a tudo isso, a todas essas desigualdades estruturais, a gente tem a crise climática que ainda traz, né, um aumento dessa desigualdade, então um potencial de levar mais 3 milhões de brasileiros à pobreza extrema, segundo o Banco Mundial, e números absolutamente impensáveis de que pessoas que hoje moram nas periferias têm 15 vezes mais chance, né, de morrer devido a eventos climáticos extremos, né? Então, realmente, são dados muito assustadores e que a gente precisa muito, tomar em consideração. E aí, dentro dessa lógica assim, de visibilizar esses territórios mais vulnerabilizados, até o ano passado publicou um primeiro panorama das favelas e comunidades invisibilizadas do estado de São Paulo, em parceria com o INSPER, uma universidade aqui em São Paulo. Mas a gente também e agora a gente também publicou esse ano, acabou de publicar semana passada, o Panorama Climático, que é um panorama que traz, a partir da visão dos moradores e lideranças comunitárias, os efeitos da crise climática nos seus territórios. E não só isso, não só os efeitos e os desafios, mas também que soluções os próprios territórios estão pensando, já estão atuando, já estão aplicando nos seus territórios e que soluções e sugestões eles têm para o poder público, né? Então, para a Teto é também transversal a questão da participação social, da governança compartilhada, né? Que é algo que é muito importante quando a gente pensa em problemas complexos, como, por exemplo, a adaptação climática que a gente precisa priorizar nas nossas cidades. E aí, alguns dados do panorama climático, no final, também a gente compartilha os links todos, para as pessoas poderem ler o estudo e os estudos, mas as pessoas reportaram que, pelo menos desde janeiro do ano passado, houve pelo menos um evento climático nas suas comunidades, além disso, quais foram os eventos mais apontados, né? 71% apontou ondas de calor, 56% tempestades e vendavais, 54% de enchentes e 50% tanto de ondas de frio quanto de falta de água. Então, como será, né, acrescentar todos esses outros desafios aos desafios já existentes, né? Então, esse é a importância da gente trazer isso para a pauta. E aí, para quem não é tão familiarizado com a questão da produção habitacional no Brasil, a gente traz esse recorte aqui para entender um pouco não só também da atuação da Teto, mas dessa emergência habitacional que a gente vem falando. Então, a gente tem a habitação de interesse social, que é, né, mais relacionada à produção estatal, mas também temos produção através do mercado privado, como a gente sabe, o mercado imobiliário como um todo e a autoprodução tradicional, né, de moradias, como a gente vê nessas favelas mais consolidadas. E aí, por último, esse recorte onde a Teto foca, que são comunidades e famílias que hoje vivem em barracos de madeira reaproveitada, com chão de terra batida, né, sem acesso a um banheiro, conforto e o mínimo de dignidade necessária aí para viver, quanto mais para enfrentar, né, os desafios da crise climática. E aí a gente traz essa provocação, assim, né? Então, quando a gente ouve falar sobre déficit habitacional, a gente pensa muito no déficit qualitativo, né? Que é esse que a gente vê aqui na imagem da esquerda, e nessa favela que, quando a gente fala em favela, a maior parte das pessoas pensam.
Mas e essa outra favela aqui do lado direito, né? Onde ainda existe uma emergência habitacional gritante e hoje no Brasil não temos uma política pública focada para essas famílias. É, e isso acaba deixando as famílias completamente desprotegidas, completamente aí à mercê, de qualquer evento, climático ou qualquer outra questão, social. Então a gente acredita que a moradia ela precisa estar no centro das nossas vidas, porque é isso, a gente encontra hoje, isso são fotos tiradas por voluntários e voluntários da Teto. Essa ainda é a situação em que muitas pessoas vivem. Milhões de pessoas vivem no Brasil ainda, e até de uma forma bastante invisibilizada e marginalizada, porque esses números, inclusive, não são assim completamente fidedignos dessa realidade, porque a gente sabe que o IBGE, apesar de ter aumentado a sua cobertura de favelas e mudado a nomenclatura mais uma vez, né, para favelas, ainda assim a gente sabe que esses territórios não são 100% cobertos pelo IBGE, e o IBGE também nem sempre levanta as informações necessárias para mapear, né, esse tipo de situação habitacional. Então, só aqui algumas fotos. E a Teto, como basicamente todas as outras organizações que trabalham com moradia, acreditam, né, que a moradia é o direito que abriga todos os outros. É a porta de entrada para os outros direitos. Porque é muito difícil você poder falar sobre redução de pobreza, sobre educação, sobre saúde, sobre trabalho e renda, sobre saúde mental, sobre a crise climática, se você está morando numa condição de absolutamente é, nenhuma estrutura, seja física e emocional, inclusive, que vem com isso, como a gente encontra ainda milhões de pessoas vivendo nessa situação. Então, segundo, inclusive eu gosto de trazer essa frase que vem da Organização Mundial de Saúde, né, e que não vem talvez de outra organização que esteja mais ligada à questão da moradia, porque realmente mostra a importância que a moradia tem na vida de nós todos, né, como uma parte central, né? Então, melhores condições de habitação salvam vidas, previnem doenças, aumentam a qualidade de vida, reduz a pobreza e também ajudam a mitigar os efeitos, né, da crise climática. E aí, eu não consigo ver todas as pessoas que estão aqui. Deixa eu até ver se eu consigo mudar aqui para ver se eu consigo enxergar mais pessoas. Temos poucas pessoas com a câmera ligada, mas o que eu ia pedir, na verdade, era se vocês, com a câmera ligada ou não, pudessem fechar os olhos. E eu vou ler para vocês um retrato de uma história que é da pessoa que morava nesse barraco aqui, da foto. Então, e peço para fechar os olhos só para a gente se conectar, para a gente não estar olhando, né, as várias outras coisas que estão acontecendo na tela, para a gente poder realmente focar aqui nessa história, esse fragmento de uma história real, da favela Guaranis na Cidade de Deus. Então, vou começar aqui. Ali no terreno das cobras mora uma mulher de 31 anos, já sem os dentes da frente e com a sua filha de 10 meses. O pai da bebê mora a menos de 20 metros, mas não reconhece a sua filha. Dizem que ele tem vergonha e fica nervoso quando os vizinhos, em tom de chacota, apontam o fato. Certo dia, essa mulher me contou, com apavorante naturalidade, que sempre quando chove a casa alaga cerca de 50 centímetros, às vezes até mais. E as cobras entram. Mas ela, já preparada, fica com a filha nos braços, em cima de uma mesa, até a água baixar. Um processo que leva horas. Contaram para ela que as cobras sentem o cheiro do leite e ela fica com medo de virem atrás da bebê. Quando a água baixa, as cobras voltam para os buracos no mato e ela desce da mesa. Conta também que esse processo faz com que ela tenha muitos problemas para dormir. Então, essa era a história da Jéssica, que morava nesse barraco. E para mim, até hoje, uma das histórias mais marcantes, é, porque após que a gente ter construído a moradia com a Jéssica, que é essa aqui da foto, a cara dela mudou, né? Quando eu visitei a Jéssica algumas semanas depois dela ter construído a casa, a cara dela mudou e ela falava: "Ah, agora eu tenho vontade de viver, agora eu tenho vontade de buscar uma oportunidade de trabalho, agora eu tenho a oportunidade de colocar minha filha na creche." Então, a perspectiva dela sobre a vida mudou por ela estar mais segura, né? Por ela ter um ambiente mais seguro. Então, realmente, assim, a moradia ela tem um papel muito central
e que a gente acredita que ainda a gente precisa andar muito no Brasil para a gente conseguir realmente priorizar isso e ainda mais urgente, né, frente à crise climática. E aqui é um dos estudos, né? Então, que até tu vem fazendo nos últimos anos, onde a gente fez uma avaliação de impacto, que também a gente comparou, né, grupos, através de uma metodologia, onde você tem uma parte randomizada para poder garantir os resultados do estudo, e a gente fez uma comparação entre as famílias que receberam a casa e famílias que não receberam a casa, que poderiam ter recebido. E realmente o estudo apontou os grandes 6 resultados, do impacto da moradia na vida das pessoas. Então, opa. A primeira, a redução do estresse diário, maior confiança na liderança comunitária, melhora no sentimento de solidão, fortalecimento dos laços de solidariedade, uma diminuição da medicação de depressão e ansiedade e uma diminuição também dos níveis de preocupação. E aqui mostra também não só as questões relacionadas à parte física da casa, né? Então a pessoa estar mais segura, dormir melhor, né? Estar menos estressada se a casa vai cair ou não vai, se vai chover ou não vai, se vai entrar cobra ou não vai, mas também a metodologia que a Teto aplica nesse processo, que faz com que, né, exista esse fortalecimento de laços de solidariedade. Então, a Jéssica, por exemplo, era uma pessoa que não estava inserida na comunidade, ela não falava com a vizinha do lado. Mas através dessa metodologia da Teto, que envolve toda a comunidade, né, que tem o acompanhamento das famílias, que tem o voluntariado acompanhando essas famílias durante o processo todo da construção, antes e depois, fez com que, né, faça com que haja esse efeito que vai além só da estrutura física da casa e que também demonstra é, a necessidade que existe, né, de termos projetos de técnicos sociais de acompanhamento das moradias. Então, não basta só você entregar a casa, né? Você precisa entregar uma casa que está incluída com direito à cidade, você precisa entregar uma casa que tenha serviços básicos. Então, tudo isso faz parte, né, do que é considerado uma moradia adequada. Então, vou falar só brevemente aqui então, sobre a Teto, né? A gente tem esses pilares do nosso trabalho que foram evoluindo ao longo do tempo. Então, no início, a Teto fazia só casas e através do processo de escuta com as próprias lideranças comunitárias e moradores, o modelo foi se desenvolvendo ao longo dos anos para abarcar um modelo mais voltado ao desenvolvimento comunitário. E hoje a gente, né, obviamente, é mais conhecido pela construção de moradias, mas a gente tem outros projetos que passam a partir dessa visão, né, de participação social, mapeamento das necessidades, levantamento de dados e toda a parte de formação cidadã também que atravessa tudo o que a gente faz com todo mundo, com o voluntariado, com os moradores e todo mundo que passa pela Teto. Então, enfim, eu vou passar isso aqui, são alguns resultados. Acho que o mais importante realmente é esse entendimento que a gente tem na organização de que todos os projetos que a gente faz, sejam as moradias ou outros projetos, eles funcionam como um mecanismo de fortalecimento social daquela comunidade. E eles precisam trabalhar as capacidades comunitárias que a organização, não só no Brasil, mas na América Latina, decidiu que são as capacidades comunitárias que a gente foca no nosso trabalho, que é questões de identidade, organização, participação e trabalho em rede para essas comunidades até que elas, né, cada vez mais se tornem autônomas também e possam continuar aí também na luta, porque ela é longa dentro aí do processo de urbanização, né, não só no Brasil, mas na América Latina. E aí, falando mais especificamente sobre a casa da Teto, né, a moradia da Teto, é algo que a gente também vem ao longo do tempo descobrindo como muitas pessoas têm um certo senso realmente de. Opa, tá certo agora. De tabu em relação a soluções transitórias, né? Então a gente vem fortalecendo muito a questão de, claro, todo mundo, e até tu não é diferente, acredita que uma solução definitiva é o objetivo que a gente tem como sociedade, né? Então a gente precisa sim caminhar para soluções definitivas para as famílias. Mas hoje, a verdade é que as famílias que vivem na situação que vocês viram, que, né, inúmeras Jéssicas vivem, porque as mulheres negras são as mais afetadas pelo déficit habitacional, não tem uma solução, não tem uma outra solução. E dentro do processo super longo de urbanização, a gente precisa pensar em soluções transitórias. E é por isso que até tu acredita que enquanto alguém ainda morar numa situação como a da Jéssica,
A casa emergencial, a casa resiliente, qualquer tipo de solução emergencial transitória faz sentido. Porque hoje, essa família que está morando nessa situação, ela tem pressa de morar melhor. Ela precisa sair da chuva, ela precisa sair da lama, ela precisa conseguir dormir uma noite tranquila. Então, obviamente, a gente não acha que essa é a solução definitiva. Todo mundo merece morar numa casa definitiva, mas a gente precisa pensar em soluções transitórias enquanto a gente pressiona, enquanto a gente pressiona por mais recursos e por mais soluções voltadas a essas famílias. E por quê, né? Então a gente fez uma conta muito breve, assim, uma conta de padaria, que se a gente começasse a urbanizar hoje uma favela por semana, o que já é, né, um número fictício, obviamente, a gente ia demorar 230 anos para incluir todas as favelas no Brasil. Então é um número absolutamente absurdo. Hoje as famílias esperam décadas por soluções melhores, por urbanização, por soluções definitivas de moradia. E a gente não pode simplesmente cruzar os braços e não fazer nada, né? Então a gente precisa sim agir nesse sentido. Então, enquanto uma criança crescer numa situação dessa, enquanto uma família estiver sobrevivendo numa situação como essa daqui, é sim importante, a moradia emergencial vai continuar sendo, né, uma solução necessária. Então, aqui uma breve maquete para quem não conhece. Temos aqui hoje também muitos voluntários e voluntários da TED que eu tenho certeza que conhecem, mas temos outras pessoas que não conhecem tanto. Então, essa é a moradia emergencial da Teto, que a gente constrói, né, em 2 dias, basicamente, em cima de pilotis, com muito pouca necessidade, quase nada necessidade enfim, conexão com eletricidade, inclusive, para que a gente possa construir nos mais variados contextos. Opa! E quando a gente fala, oh, desculpem, é que eu quero ficar vendo vocês aqui, e aí eu fico aumentando as carinhas e com dificuldade de ver os slides. E quando a gente está falando especialmente, né, do contexto de crise climática, a moradia de emergência ela tem um papel ainda mais importante. Então, na verdade, a Teto começou no Chile e foi se expandindo pela América Latina a partir, infelizmente, de desastres que foram acontecendo na América Latina e que voluntários levavam a solução da moradia, que era uma solução muito rápida, que poderia, né, trazer um alívio imediato para essas famílias, para os vários países, né? E foi assim que a Teto acabou se expandindo pelos 18 países que a gente está hoje na América Latina. Então, por que que é importante? Por que que a moradia continua sendo importante? Principalmente quando a gente pensa em desastres climáticos, ou mesmo as pessoas que estão, né, nessa constante emergência habitacional, o tempo é algo muito determinante, né? Cada dia sem uma moradia digna, sem um piso seco, sem um telhado que não chove, mais um dia que agrava um trauma e uma vulnerabilidade de uma família, né, que impacta a saúde dessa família. É, então, essa moradia emergencial, ela pode, né, e ela dá um abrigo imediato e digno, e ela também restabelece, né, o senso de segurança, de privacidade, de pertencimento que essa família tem, naquele momento. Ela também, a moradia, a gente precisa ver que ela é a primeira linha de defesa em relação à crise climática, né? Então, como você vai sobreviver a uma tempestade se você está morando num barraco? Como você vai sobreviver a uma enchente se a sua casa alaga até o teto? Então, a gente precisa realmente entender, né, esse lugar central que a moradia tem. E, além disso, dentro da Teto, essa metodologia comunitária que reforça e traz esse reforço mesmo de vínculos sociais, promove a autonomia das comunidades e fortalece, né, toda essa capacidade coletiva das comunidades. Então, como eu já falei, e aqui nas características principais, né? Uma casa que é montada em 2 dias, com participação comunitária, é um modelo que é muito escalável, que pode ser construído em centenas de unidades simultaneamente. Então, por exemplo, no Chile, não sei quem acompanhou no ano passado, houveram incêndios enormes ali na zona de Valparaíso, né? Centenas de pessoas perderam as suas casas, e a Teto, em parceria com o governo, chileno, conseguiu construir mais de 1.000 moradias para atender essa emergência das famílias que perderam tudo nos fogos. Por que que a gente não consegue fazer isso no Brasil, por exemplo, né? Essa é a nossa grande, uma das nossas grandes questões aqui. É, no Brasil, ela tem tamanhos variáveis, a gente tem essa experiência internacional que pode ser aplicada, né, nos diversos contextos e países. Ela é uma metodologia também humanizada por trazer essa questão da construção do voluntariado em conjunto com as comunidades e com as famílias. Então, isso fortalece a rede de apoio, fortalece o capital social das comunidades. E isso é muito importante quando a gente pensa principalmente em contextos hipervulnerabilizados e ainda também no contexto pós-desastre.
E além disso, como eu já falei, né, é uma solução que pode ser, né, muito veloz e pode ser aplicada de uma forma super massiva. Então, aqui mais uma foto. Eu sou muito fã dessa foto. Acho que está assim, com a luz perfeita dessa moradia aqui, o morador dando ali os últimos toques finais na pintura da sua casa. E aí, para a gente já ir terminando para a parte final da parte da Teto aqui hoje, a gente vai trazer esse caso do caso prático da moradia resiliente, que basicamente é uma moradia emergencial 2.0 que a Teto vem desenvolvendo nos últimos anos desde o ano passado. Então, qual é o contexto? O contexto é cada vez mais, né, acentuamento dos eventos climáticos, né, da crise climática, famílias que estão hoje vivendo em situação de emergência habitacional nessas favelas hipervulnerabilizadas. E quais são os diferenciais que a gente tem encontrado e com quais a gente tem trabalhado para solucionar esse problema? A gente tem buscado a inovação em parceria com outras organizações ou empresas que topem, né, fazer esse processo de inovação e a tecnologia social da Teto, que já é de praxe. E qual é o resultado que a gente busca de impacto? É que as famílias estejam morando, então, Ai, que mais gostoso. dignidade. Opa, saúde e segurança. Acho que alguém tá aí com o microfone ligado. E como a gente fez isso? Então, a gente começou fazendo diagnósticos climáticos no Brasil. Então, nas comunidades e estados que a gente atuava, a gente então começou a entender qual é o perfil climático desses territórios. E aí a gente teve algumas etapas de workshop, onde a gente foi então mapeando, através de processos participativos, quais eram as demandas que as famílias que viam para os seus territórios e principalmente relacionadas à moradia. Para a gente entender, né, as nuances dos efeitos da crise climática em cada território e como a Teto poderia, então, modificar o seu modelo da moradia para um modelo que se adaptasse a essas necessidades de uma forma enfim, melhor para o conforto e para a segurança das famílias. Então, esse aqui foi o protótipo da moradia resiliente. Ela tem alguns elementos que são parecidos, obviamente, com a moradia emergencial, né, inicial, mas tem outros que são bem diferentes. Então, em primeiro lugar, é importante ver que as casas da Teto são quase sempre todas construídas em cima de pilotis, né? Então, isso faz com que a moradia esteja mais protegida das enchentes, de umidade, de bichos, né? Que traga essa proteção extra para as famílias estando elevada do solo. Ela tem sempre três janelas que fazem a ventilação cruzada, então, isso em relação às temperaturas, ao calor, é muito importante. A gente aqui que é uma das maiores inovações, criou essa bandeira, que é uma parte translúcida, então, que traz também iluminação natural para casa e traz também um sistema de exaustão. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui esse vãozinho que tem. Depois tem uma outra imagem que dá para ver melhor, mas basicamente, né, todo mundo sabe que o ar quente ele sobe. Então, o ar quente sobe e ele naturalmente faz então um processo de exaustão, como uma chaminé saindo por aqui, trazendo ainda uma outra possibilidade de maior conforto térmico. Por quê? Porque às vezes em comunidades onde elas são muito densas, muito apertadas, a janela em si ela não necessariamente vai trazer, né, a ventilação necessária, né? Porque podem existir muitas outras casas aqui em volta que não vão permitir essa circulação de ar. Então, é muito importante que haja essa outra opção aqui, de exaustão para o ar. Então, aqui só, enfim, as portas, os painéis, né, que a gente usa para moradia. Aqui é a tal da bandeira, né, que permite com que faça esse processo de exaustão. E aqui, um pouco brevemente, o processo construtivo, onde você primeiro coloca os pilotis, depois o piso e vai, então, montando a casa, né, de uma forma até bastante intuitiva, né? Ontem eu pude dar essa aula muito parecida no IAB, e, enfim, para pessoas que não tinham contato com a Teto, e as pessoas todas assim, mas como assim as pessoas constroem sem saber, sem nunca ter construído, não é preciso ser arquiteto, engenheiro, não, gente, é só você vir com vontade, que você vai levantar uma casa. Obviamente que tem pessoas que são capacitadas, né, e que conhecem o processo e que vão ensinar, mas isso é uma das grandes sacadas da Teto mesmo, né? Da gente poder fazer isso de uma forma massiva, com voluntariado e com moradores que não necessariamente, só com o manual, você poderia
também construir a casa, né? Então você vai montando os painéis, depois vem a bandeira. Aí aqui nessa foto dá para ver melhor, né? Então aqui temos essa, como a janela do carro, né? Quando tem aquela segunda janelinha, né? Que você abre um pouco a janela, né? E sai o ar. O princípio é exatamente o mesmo. E depois a gente então coloca o telhado. Então, enfim, eu já falei, na verdade, todos os diferenciais assim, né? Que essa moradia tem. É, então não vou me repetir. E acho que, enfim, e o que a gente sempre também gosta de colocar, né, ênfase é na questão da participação comunitária. Então, nada na Teto faz sentido se os moradores e moradoras não fizerem parte, se eles não estiverem fazendo parte do processo, porque isso também garante, né, um resultado diferente de só simplesmente se você fosse lá construir e não tivesse nenhum tipo de participação. Então, isso é um processo essencial. E aqui foi o primeiro piloto que a gente fez em São Paulo, na comunidade City, que também foi aquela que eu mostrei no início, e essa que a gente fez, que foi a primeira, na verdade, que a gente fez na Fazendinha em Recife, no ano passado, aqui também mostrando um pouco do processo comunitário e participativo. Então, a Teto realmente acredita que quando a gente constrói moradias resilientes, né, uma forma muito concreta de você investir na preparação das famílias e dos territórios, de você proteger vidas, mas principalmente também de você não ignorar, né, as desigualdades históricas, né, de você promover o mínimo de justiça climática e regeneração para esses territórios, garantindo que as pessoas mais vulnerabilizadas, que são as que estão morando hoje em emergência habitacional, não sejam deixados para trás quando a gente pensa nas questões de adaptação nas nossas cidades. E aqui uma foto que eu tirei uma frase da Mirielle quando a gente foi fazer essa visita que contou o seguinte, né? Que junto com os voluntários construímos a casa em 2 dias. No terceiro dia choveu forte. Se eu estivesse no meu barraco antigo, teríamos perdido tudo. Então, enquanto essa realidade existir, vai continuar fazendo sentido a gente construir moradias emergenciais. Vai continuar fazendo sentido a gente fazer moradias resilientes. Porque ninguém merece passar por uma situação como essa. Ninguém consegue sequer, né, ter um vislumbre de futuro quando você não consegue ter um mínimo de segurança que é um abrigo sobre a sua cabeça, para você dormir pelo menos uma noite tranquila. E aí, já chegando aqui no final com o que é que a gente vislumbra aí para o futuro, né? Que a gente precisa, como sociedade, realmente pensar em como que a gente prioriza as favelas e os territórios mais vulnerabilizados. Então, não só, né, na destinação de recursos filantrópicos, mas também, e principalmente, de políticas públicas que olhem e priorizem esses territórios. Que olhem para a emergência habitacional, que pensem em soluções transitórias. Então, hoje existe, principalmente no poder público, mas não só, é isso, um tabu muito grande quando a gente pensa em soluções transitórias e que precisa ser superado, porque a gente não pode simplesmente fechar os olhos e deixar as pessoas continuando morando, né, nessa situação. Além disso, a gente também precisa ampliar as políticas públicas habitacionais que estejam focadas, né, nas populações com rendas menores, né? Então, a gente tem visto uma expansão e uma modificação aí das políticas habitacionais, mas que hoje ainda estão muito voltadas para a questão de compra, de crédito de moradia. Muitas famílias nunca vão conseguir chegar nesse lugar, então a gente precisa ampliar as soluções para famílias com rendas menores, e a gente também precisa investir mais em incidência, em advocacy no terceiro setor para a causa da moradia. Então, hoje a gente tem muito poucas organizações falando de moradia, a gente tem poucos debates que aprofundam realmente o debate sobre a moradia, que juntam os diversos setores para conversar isso. Então, enquanto a gente também não conseguir isso, vai ser mais difícil ainda a gente pensar em soluções. Então, e você que está aqui, enfim, eu sei que tem muitos voluntários da Teto, então vocês já estão fazendo uma parte muito grande, participando aí das nossas atividades, da nossa causa, doando essas horas. Mas para outras pessoas que ainda não fazem parte, vocês podem fazer parte, da Teto como voluntários, não só da Teto, mas também em outras organizações, né, que trabalham com moradia. Então é muito importante que a gente se envolva mais, na causa como um todo, doando para organizações, que também foquem nessa questão, não só da emergência habitacional, mas também para outros projetos, de Produção e moradia. tal. Opa. E aí, para terminar, eu vou deixar esse. Oh, meu Deus. Voltei para o início. Esse relato.
da Paulinha. Vocês conseguem ouvir? Estavam ouvindo? Situação tal, falava que ia me ajudar, que ia construir. Sim, sim, dá pra ouvir. Obrigada. Só a internet que. Peraí. Situação tal, falava que ia me ajudar, que ia construir. E eu sempre no mesmo lugar. Aí veio, teve a primeira reunião, aí teve a segunda, aí nós juntamos com eles e tal. Aí eles falaram assim, sábado nós já vai começar. Aí eu falei, eu não acredito. Quando você entrou na casa? Nossa, eu chorei, eu e meus filhos começaram a chorar. Eu, a Carol e o Gustavo. Nós começamos a chorar. Aí, por causa da enchente, nós não tínhamos mais nada, só tinha os documentos que eu consegui tirar, já não tinha mais nada. Aí eu fui ganhando cama, fui ganhando as coisas, nós foi planejando onde ia colocar, né? Aí nós montamos, mas às vezes eu falo, meu Deus, eu fico deitada assim, né? Ah, desculpa aí. Às vezes eu falo, meu Deus, eu fico deitada assim, né? Pensando em ir para aquele barraco para agora. Agora eu recebo visitas, que eu tinha vergonha, né? Uma vez meu filho trazia a namorada dele, ele ficava com vergonha, porque não tinha banheiro, né? Aí nós ia lá, tá um balde lá. Não é aquela coisa, agora não, tá tudo diferente. Agora nós tomamos um banho, nós vamos no banheiro, sabe? Não fico mais naquele medo, nossa, vai encher, vai entrar água. Nossa, vai encher aquela chuvinha deitada, um barulho gostoso. Agora não, agora eles dormem. Ixi, até sonha. O outro tá até sonha agora. A outra também já sonha. E aí eu deixo vocês aqui com essa pergunta: como será o futuro de uma criança que agora até sonha? E espero que nesse breve tempo que a gente teve também vocês possam sair daqui para contar para todo mundo o que que a moradia tem a ver com justiça social e climática. E a gente então vai ouvir agora a Leilani. E aí, aqui eu vou compartilhar o link online dessa aula, então vocês podem ter acesso online, vou deixar aqui no chat. Aqui também tem o link de todos os estudos. Tem um livro que conta toda a história da moradia resiliente, não só no Brasil, mas na América Latina. Alguns links também com outros conteúdos. E para quem não é da Teto e quer receber notícias da nossa newsletter, pode apontar aqui para a câmera, eu vou deixar uns segundinhos, mas também enfim, pelo Instagram, todas as outras redes sociais aí, também é fácil encontrar as informações. Muito obrigada, Leilane. Agora é com você. Eu vou tirar aqui a apresentação e dar para a possibilidade para você compartilhar. Obrigada, Camila. Que apresentação incrível. Na verdade, eu devia ter começado, né? Agora me arrependi. É, eu não sei, Camila, o que que você acha melhor se eu sigo ou se abre um momento aí também para você responder. Eu sei que tem pergunta no chat. Vou ler aqui. Tem uma pergunta aqui sobre a mudança da vida da Jéssica. Olha, para ser sincera, eu não sei como ficou a questão com o pai. É, eu sei que a Jéssica teve essa resposta de querer, enfim, ter essa fé, né, de vontade e motivação de realmente de buscar, né, uma vida melhor. Então, acho que é isso. Acho que era a única pergunta que tinha. Pode seguir, Leilane. Obrigada. Vou compartilhar depois aqui. Opa, tá certo. Eu vou ver aqui, me falem se deu certo compartilhar, porque, né, gente, sempre a gente acha que tá dando certo e não tá.
Tá aparecendo a tela mesmo com a apresentação? Sim. Ah, show. Peraí. Ok, gente. Para quem não, né, tinha entrado antes, para quem acabou entrando aí no meio da apresentação da Camila, eu sou Leilane Reis, eu sou coordenadora da Frente de Justiça Climática do Greenpeace Brasil. E eu trouxe rapidinho que a minha trajetória sempre foi trabalhar com direitos humanos, então trazendo, né, questões de direitos humanos como centro da minha vivência, da minha pesquisa, do meu trabalho. Então, para mim, essa pergunta norteadora que a Camila traz, né, provocando o que moradia tem a ver com justiça social, justiça climática, traz várias possibilidades aqui de resposta. Então, vai ser incrível também escutá-los no final, escutá-los no final, para entender como que vocês colocam, né, essa questão fundamental, essa questão central, né, trabalho do teto, como também conectado à questão social, né, e à questão climática. E eu acho que isso também, parte dessa resposta tem a ver com o diálogo de justiça climática, que, né, eu vou trazer um pouquinho para vocês, eu vou fazer uma apresentação bem breve do que é o Greenpeace, para quem não conhece, e trazer o trabalho da Frente de Justiça Climática e a maneira que a gente está buscando de fazer essa conexão também com o território e conexão com comunidades, com a favela, com comunidades periféricas, enfim, dando um fortalecimento, digamos assim, dentro da organização, que é uma organização tão conhecida por lutar por questões climáticas, trazer a questão social aí também para o centro do debate da organização. Então, o Greenpeace é uma organização que tem 34 anos de ativismo socioambiental e eu sempre acho interessante começar perguntando quando que alguém ouviu falar pelo Greenpeace Brasil na primeira vez. Então, é importante entender que, né, que o Greenpeace Brasil ele é independente, né, claro, né, de certa forma é uma organização internacional, mas o Greenpeace Brasil tem uma certa autonomia também das suas campanhas, né, enfim, da maneira como vai direcionar as prioridades internas, né? E eu trago essa pergunta, não sei se vocês tiverem vontade de responder no chat, mas eu trago muito porque geralmente quando as pessoas escutam do Greenpeace, a primeira coisa que vem na cabeça é a foto de baleias, né? Então, salve as baleias, ou então salvem as florestas, e não que isso não esteja relacionado à nossa vida como um todo, né? Mas dificilmente as pessoas realmente vão pensar nessa questão socioclimática, vai estar muito ali associado, e é realmente a trajetória do Greenpeace, né? Trazer, especialmente a Amazônia, colocando a Amazônia como centro, mas trabalhando com campanhas de oceano, com campanhas de floresta, com campanhas de povos indígenas, de povos, né, como um todo, também comunidades quilombolas, trabalhando com soluções das florestas, trabalhando também com transição energética, né, mas, de certa forma, a Frente de Justiça Climática, ela materializa, digamos assim, traz mais para perto e traz também para o contexto urbano, e aí tem uma certa aproximação, um diálogo muito mais forte com as favelas, né, e com as periferias como um todo. E aí, né, não sei se alguém está curioso, mas eu preciso falar. A primeira vez que eu escutei falar do Greenpeace foi quando eu tinha 10 anos, na verdade, e eu lembro direitinho, porque eu estava na escola, né? E aí teve uma campanha em torno de fechar a usina nuclear que tem em Angra dos Reis. Quem mora aqui no Rio possivelmente já foi para Angra e conhece as usinas, né? E aí teve essa campanha passando pelas escolas e eu fiquei chocada, digamos, com essa possibilidade de ter uma usina nuclear tão perto e o que o acidente nuclear poderia resultar. Então, minha primeira imagem não é a imagem das baleias, acaba sendo a imagem realmente, né, da usina nuclear. Leilane, posso só falar uma coisa rapidinho que eu acho que ano Claro. passado, e acho que isso tem sido super interessante você trazer essa questão da trajetória e dessa aproximação, que ano passado vocês fizeram uma campanha no final do ano
que tinha esse foco muito urbano. E aí comecei a ver o vídeo, eu falei assim, gente, podia ser um vídeo da Teto. Como assim? É muito, muito incrível. E aí foi a partir desse vídeo que eu pensei, não, precisamos nos aproximar do Greenpeace. E aí eu comecei nesse processo aí de aproximação institucional. Porque eu achei, nossa, que legal que a gente, né, tá tendo essa sobreposição de agendas também nessa questão urbana, que ainda é muito pouco falada, né? Quando a gente fala da questão da crise climática, é mesmo o foco também nas cidades e na adaptação climática. Então, foi a partir daí que essa aproximação começou, por esse vídeo do Instagram. Não, amei, amei, adorei isso também, Camila. E ouvindo também a sua explicação, dá para ver várias outras sinergias, sabe, possíveis. Eu fiquei pensando assim, gente, vamos propor um evento, Camila, já fechou todos os eventos na COP, vamos trazer o panorama Pode climático, enfim. propor. Depois Tô a com a roupa gente de ir, continua. ó. Tô pronta. Depois a gente continua. Bom, ativismo acaba sendo um grande chamariz, digamos assim, do Greenpeace. Então, por meio de vários dos nossos voluntários também, por meio de várias ações, né, que você já deve ter visto na TV ou em jornal, de algumas ações que a gente fala que são ações greenpeacianas que acabam ocorrendo, né, em determinados territórios, né, ou determinados espaços, fazendo um barulho, né, com muito barulho mesmo, para visibilizar, né, a questão ali, a violação que tá ocorrendo ali no caso. Então, ativismo acaba sendo uma palavra que vem muito na cabeça quando você está ouvindo falar do Greenpeace, mas é isso, né? Tem essa questão da independência, o Greenpeace só aceita doação de pessoas físicas, a questão da justiça socioambiental, Amazônia, enfim, né? Tem e as campanhas que são campanhas diversas. Mas é sempre importante, né, colocar que é uma organização feita de pessoas e feita por pessoas que são apaixonadas realmente pela causa. Então, começa lá atrás com uma história de jovens, né, que vão fazer um tipo de ativismo, né, com um barco na Europa e a partir daí vai ganhando várias proporções, vários tamanhos, mas são pessoas apaixonadas realmente pela natureza, pelo meio ambiente, pelo nosso viver, né? Já que é impossível também a gente desconectar a Terra em si, né? E com todas as suas riquezas e da importância da Terra, da natureza para a nossa vida como um todo. E aí tem esse vídeo é quase um meme, tá, gente? Mas só colocando aqui, só para vocês escutarem que, que tem um seriado, eu não sei que seriado que é, mas fica um meme dentro da organização. Eu também tô ouvindo um pouquinho o som. Oi? Não, desculpa, acho que tá aparecendo sem som para a maior parte das pessoas. Mentira! Vocês estão escutando? Não estão escutando? Que tá muito Ai, baixinho o som para me mim. pagando mico parada aqui olhando. É que acho que não sabia só para si mesmo ou se era Oi? É que acho que a gente não sabia se era só com eu ou com outra Para pessoa. um, para todo mundo, né? Eu não vou saber, então, o porquê, mas enfim, eu compartilho essa apresentação depois com a Camila. A Camila manda para vocês. Era um videozinho bem rápido, mas explicando um pouquinho da, da história da organização. Depois eu tento descobrir o que aconteceu, porque tem um videozinho no final que eu gostaria muito que você assistisse. Então a gente tenta de novo. Se você tiver Bom, o link, então. a gente pode só abrir Ah, esse link separado do vídeo. e aí já funciona a pessoa aqui. Perdida, perdida. Tá, a gente tenta depois.
O Greenpeace, então, né, está presente em 56 países e tem, né, esse grande objetivo de proteger o planeta, né, de fomentar, né, essa proteção do planeta e enfrentar a crise climática, né? E esse enfrentamento à crise climática é impossível se não atuar lado a lado com as comunidades, especialmente com aquelas comunidades que estão na linha de frente, que são as mais impactadas. Aqui a fotinha da usina nuclear que eu falei que foi quando eu descobri, quando eu conheci o Greenpeace com 10 anos, e foi quando o Greenpeace nasceu, basicamente, também, aqui no Brasil. Então vamos lá, né? Entrando bem agora na frente da minha campanha, que é a frente da justiça climática, né? Essa frente ela surge, ela já tinha uma certa história trabalhando com temas diversos, mas ela surge com essa denominação de justiça climática em 2021. E ela começa a trabalhar muito voltada para a resposta rápida a eventos extremos. Então, começa, né, quando acontece a criação dessa campanha, ocorre logo depois o desastre ambiental aqui de Petrópolis, né? Então, tem uma ação muito rápida, uma construção de um protocolo justamente para auxiliar, né, as pessoas que foram impactadas, mas esse auxiliar do Greenpeace também tem a ver com fomentar as denúncias. Então, levar denúncias, né, para por meio de incidência, por meio de exposições na mídia, por campanhas, de que aqueles desastres acontecem e quais são os territórios que eles acontecem. E tentando desmistificar aquela ideia que desastres são naturais, que eu acho que você já deve ter escutado e às vezes até falado, aquele desastre natural que acabou ocasionando isso. Não existe desastre natural, né? A partir do momento que, em razão das vulnerabilidades daquele território, o desastre vai ser realmente muito mais mais potente em determinados espaços do que em outros espaços. Então, vocês, né, que são voluntários aqui da Teto, sabem que a partir do momento que tiver uma chuva forte, onde que realmente, dentro daqui do contexto de cidades, que a gente vai sentir os impactos. Eu posso estar aqui na minha casa, na Zona Sul, aqui no Rio de Janeiro. Posso até ter, tipo, alagou ali, gente, olha só, vou demorar 1 hora para chegar em casa aqui do busão. Posso ter algum tipo de reclamação e eu também tô, né, assim com meus vizinhos, né, do tipo, não tô conseguindo entrar em casa, mas a água baixa, acabou a chuva, a água vai baixar ali em meia hora. Quem vai perder a residência, quem vai correr risco de vida, quem vai sofrer pelos deslizamentos, quem vai ser forçado a se deslocar e não ter um lugar para onde retornar, são as pessoas, né, que vivem especialmente nas favelas, né, e em outras comunidades também periféricas. Então, a frente vem muito dando essa visibilidade e trabalhando com que vamos parar de falar que desastres são naturais. Não há essa questão do natural a partir do momento que a ação do ser humano, a ação humana, vulnerabilidades pré-existentes que vão realmente potencializar os efeitos dos desastres. Algo que, né, vocês conhecem bem, né, um exemplo bastante recente é o exemplo, por exemplo, do Rio Grande do Sul. Então, as inundações impactaram bairros diversos, impactaram bairros de classe alta, né, impactaram zonas teoricamente seguras. Isso é certo e a gente não está tirando, né, a dor da perda dessas pessoas, porque foi uma dor intensa e foi um susto e foi, né, várias formas de violência que essas pessoas acabaram sofrendo. Porém, ter uma casa para se retornar, ter uma ação mais rápida, justamente para você poder voltar a ter luz, a receber uma água, né? A ação de mitigação do poder público, ele funciona de uma maneira diferenciada, dependendo do território para onde a gente está olhando. Então, a gente sabe que muitas das pessoas que perderam realmente a casa do Rio Grande do Sul e que não tiveram para onde retornar são casas, né, que já praticamente eram casas em condições de precariedade extremas, como, né, a Camila mostrou na
A gente sabe a situação permanente de deslocado, para onde vai ficar a região com lixo, né, onde vai ter mais impacto dos ratos, né, e das outras doenças também relacionadas às inundações, vão ser aqueles territórios que, de certa forma, sempre foram preteridos, né? E esses territórios têm uma face, esses territórios têm uma determinada cor e esses territórios não têm uma grande ausência de política pública. Só que, ao mesmo tempo, são territórios onde tem uma grande resiliência e que possuem várias possibilidades de adaptação, justamente por causa da organização ali comunitária. Esses territórios também constroem soluções de adaptação e soluções de adaptação que vão fazer com que essas pessoas possam permanecer mesmo em casos de eventos extremos, com que essas pessoas possam construir protocolos comunitários, com que essas pessoas possam se auxiliar, fazer essa corrente de se proteger realmente a partir do momento que sabem que é, é, não vai chegar por meio do poder público, vai chegar por meio de movimentos, de ONGs, enfim, mas o poder público não realmente vai adaptar aquele território da maneira como deveria acontecer. E aí vem algo muito interessante pensando na construção dessa frente. Porque uma coisa é você ficar denunciando os eventos extremos e os impactos dos eventos extremos. E isso a gente continua fazendo e tem que continuar fazendo. Mas a partir do momento que a gente está falando de soluções de adaptação daquele determinado território, eu estou trazendo o quê? Eu estou trazendo uma potência daquele território que precisa ser colocada nas mesas de negociação. Eu estou trazendo uma potência de que aquele território está dialogando com direitos humanos como um todo, então é muito além do que falar dos impactos climáticos, né? Já que isso não existe como falar de impactos climáticos sem falar de justiça social e sem falar de direitos humanos, as coisas estão totalmente conectadas. E a partir daí que eu estou trazendo essas soluções de adaptação, eu estou trazendo histórias e estou trazendo narrativas e narrativas de pessoas que estão realmente transformando, mudando a sua realidade. Né? Então, apesar do Greenpeace ter esse potencial todo de incidência, denúncias, né? Campanhas muito voltadas para isso, a gente começa também a trabalhar com adaptação climática como uma pauta prioritária. E é uma pauta que faz todo sentido quando você está trabalhando realmente no contexto urbano e trabalhando com favelas, né? Porque a favela ela encontra soluções, ela encontra diversas maneiras de se adaptar, ela encontra maneiras de se proteger das enchentes, de inundações, de ondas extremas de calor, porque ou a favela vai fazer por ela, né? Mas o poder público não vai, né? Vai demorar realmente para trazer qualquer tipo de solução. E a gente associa isso com uma tecnologia que é ancestral, com uma tecnologia que vem, né, mesmo com pouquíssimo financiamento, já que para você conseguir financiamento, né, de impacto, mais também pessoas que são de base comunitária e colocar elas também na frente das agendas, colocar as soluções de base comunitária como essenciais para a construção realmente de uma agenda de adaptação, né? Como, de certa forma, também até vem fazendo a partir do momento que traz o panorama climático, né? Que é um estudo também incrível. E também a gente começa a trabalhar com juventudes. Só que aí essas juventudes que cada vez mais a gente está trabalhando essa juventude periférica, que quando você vai olhar a juventude, e aqui falando para a juventude, né, já que tem muitas pessoas, né, possivelmente com menos de 30 aqui, a gente está olhando, existe uma bolha, né, uma bolha de juventude climática que está aí falando a partir dos seus corpos, a partir dos seus territórios, os impactos das ondas de calor, os impactos das enchentes, os impactos dos deslizamentos de terra,
e fazendo essa conexão realmente com justiça climática. Mas a maioria do território não liga tanto para essa pauta climática, porque parece que é uma pauta subsidiária. Parece que é uma pauta que não tem tanta importância a partir do momento que tem tantas coisas para se enfrentar. Então, eu estou ali com ausência de moradia, eu estou sem alimentação, eu estou enfrentando os impactos da brutalidade policial, eu estou enfrentando uma lista. E aí chega a ativista que vai falar que, vamos falar de clima? Amada, clima. Na minha lista de problemas, você acha que eu vou conseguir falar de clima? E isso faz com que essa agenda climática fique deixada um pouco de lado, mesmo com pessoas que já estão pautando o clima, mas não estão conectando. Quando a gente vai falar de clima, vem um monte de siglas e vem um tecnicismo exagerado. Então, hoje, que vocês estão vendo sobre COP, se a gente começa a pegar COP, estou falando de quê? Estou falando de TFFF, estou falando de GGA, estou falando de é, financiamento, roadmap, Baku, Belém. O que é isso, né? Parece que está muito longe, realmente, da nossa realidade. Só que precisa quebrar essa muralha que acaba tendo entre a pauta social e a pauta climática, porque elas estão conectadas. Então, a partir do momento que eu estou trazendo como centro, né, o direito à moradia, como, né, Teto vem trabalhando, né, em toda a sua história, eu preciso de moradias que as pessoas possam ficar, moradias seguras, mas também moradias que sobrevivam ao impacto das ondas de calor, que só vai aumentar, que só vai acabar piorando. Moradias que vão resistir no caso de novas chuvas, como foram casos, né, também que a Camila mostrou, né, também daquela família que teria perdido tudo, né, se não tivesse tido a casa, teria perdido novamente, novamente. Quando essas pessoas estão sofrendo ali os impactos, e a gente está ajudando justamente nessa pauta de direitos humanos, né, de direito à moradia como um todo, a gente tem que quê? Olha, se eu estou querendo construir realmente moradias seguras, eu também tenho que prestar atenção nas questões ambientais e questões climáticas ao que eu redor, qual que é a qualidade do solo, qual que é o impacto realmente das ondas de calor, né? Se é possível pensar em tetos solares, qual que vai ser o impacto da questão da energia, né, dentro daquela determinada casa. Então, a gente está falando de clima, só que muitas vezes não vem essa conexão de que o clima também é uma pauta que não tem que ser deixada de lado e tem que estar caminhando junto. Então, à frente, né, de justiça climática, começa a trazer essa juventude, mas olhando para a juventude periférica que já trabalha com direitos humanos, que já está falando de direitos humanos, que já está no seu corre, porém achava que clima era uma pauta que, vamos deixar para lá. Então, o que a gente quer fazer é o quê? Tirar essa barreira e desmistificar o que realmente é a justiça climática, deixando todas essas siglas aí internacionais, de técnica, de lado. Por quê? A partir do momento que o território já está falando de clima e já está buscando soluções e busca, então isso já está no dia a dia das pessoas. Então, se já está no dia a dia, não é para a gente ficar deixando realmente de lado, né? Quando a gente vai pensar numa ação de dissidência, pensar. Bloqueou só para mim ou para todo mundo? Essa campanha que você falou, Camila, que se bobear poderia ser a campanha da Teto? Sim. A Desculpa. cidade do sonho é a cidade das pessoas. Lindíssima, né? Foi uma ação do ano passado, que pensando também bastante no contexto eleitoral e no ano que vem, né? Também nesse contexto eleitoral. A gente tem que trazer, né, e mostrar o quanto as cidades, né, a construção dessas cidades, né, precisam estar, né, também no centro do debate eleitoral. Então, isso é muito importante.
E vem, né, o que a gente está falando em relação à adaptação, que na comunidade, nas favelas, nas baixadas, aqui está errado, e periferias, a emergência climática já está batendo na porta há bastante tempo. Um em cada 10 brasileiros já foi atingido por algum tipo de desastre ambiental, como alagamentos, deslizamentos ou queimadas. E aí, né, outros milhares, como onda de calor, que está entrando cada vez mais. Lembrando que isso também tem impactos severos à saúde das pessoas. Então, hoje já tem um entendimento que, por causa de ondas de calor, moradores e trabalhadores podem ter derrames que, após aquele momento, né, já que aquela pessoa está ali exposta sem tipo de proteção adequada, passam 2 dias, a pessoa pode ter algum tipo de doença, que pode ser um derrame, e, na verdade, você pode não conseguir conectar a causa, mas a causa foi ali, né, uma desidratação, um impacto ambiental, um impacto climático que acabou levando ao impacto de saúde daquela pessoa. A gente já sabe também que as mudanças climáticas vão afetar a saúde reprodutiva da mulher, por exemplo, afetar a vida de crianças de maneiras extremas, né? Então, a história que Camila conta, que foi chocante, né? Mostrando, né, a mãe segurando aquela criança, segurando aquela bebê em cima para proteger realmente das cobras, a gente vê ali várias questões, questão de cólera, né, Camila? Questões de leptospirose, né? E como a subnutrição também acabaria chegando também naquela criança. As ondas de frio, né? O quanto que, pela ausência de moradia, pessoas acabam também morrendo, né? De diversas, por um total descaso, digamos assim, de ações públicas, né? Também na época das ondas de frio, enfim. Porém, o Brasil ainda, apesar de estar aí vestindo bastante essa camisa de liderança climática e tem feito, e é um trabalho que está crescendo, digamos assim, e a gente está num governo que dialoga, né, que é favorável a esse diálogo e está construindo, né, várias ações importantes como o Plano Clima, né, e formas de implementação do Plano Clima, enfim, do Plano Nacional de Adaptação. O que a gente quer é trazer que adaptar as cidades é proteger vidas, fortalecer redes de cuidado e romper com as desigualdades que acabam matando em silêncio. Dialogar sobre adaptação, então, não pode ficar apenas naquelas mesas de negociação dentro de espaços da COP. Eu costumo falar que é muito interessante quando a gente vê que decisões são feitas por pessoas que estão naquele ar-condicionado potente, vestidos de terno, quase todo mundo aí do norte global, e tá o quê? Pautando como que é a adaptação, como que o financiamento climático deve ser, como que o dinheiro para adaptação deve ir para uma favela. E aí, gente, tem alguma coisa errada, né? A gente precisa trazer para o centro da tomada de decisão também essas pessoas que estão no, nos territórios. Então, essas pessoas precisam ser escutadas, elas precisam também estar ali na negociação. E quando a gente fala de adaptação, a gente tem que estar trazendo também a adaptação, ela só vai ser feita da maneira devida quando realmente está tendo uma escuta ativa daquela comunidade. E especialmente quando tem uma liderança comunitária ali também, né, no centro da tomada de decisões. A gente está nessa. Onde você está? Ótimo. A gente está nessa luta também, além de falar de adaptação, de trazer a juventude aí para o centro do debate, como, né, eu falei com vocês antes. E está sendo um desafio. E aí é bom que vocês podem depois, gente, peguem meu e-mail, mandem, é, sabe, possibilidades aí de engajamento com juventude que vocês veem, né? Porque a gente está aqui tentando e tentando, e ainda assim é isso, né?
a gente é um trabalho novo, né? É um trabalho recente que tem poucos anos, que está tendo esse diálogo com a juventude. E aí, né, vem essa pergunta de como que você acha que a pauta de justiça climática se conecta com as juventudes periféricas, né, onde você mora, aqui colocando aqui, é, caso você more em alguma favela, né, ou na periferia. Mas isso aí também é uma pergunta que dialoga, de certa forma, com a pergunta norteadora também da Camila, né? Como que a gente vai falar o que é essa justiça social, o que é essa justiça climática, como que isso está conectando também com questões ali de moradia. E nesse nosso, né, do tipo, vamos tentar então buscar novas possibilidades de diálogo, veio muito a questão de que é preciso desmistificar essa pauta climática como um todo. Então é preciso o quê? Não adianta apenas eu estar falando, eu, Leilane, está falando que eu preciso trazer a juventude, a comunidade, as lideranças comunitárias para o centro do debate, se eu mesmo não estou escutando de uma forma ativa e colocando dentro de determinados espaços a linguagem da periferia, a linguagem das comunidades. Eu posso estar aqui falando, né, em um determinado, de um determinado lugar, e por mais que eu tenha vindo também da periferia, a linguagem que eu estou usando em determinados espaços é outra. Se eu chego com essa linguagem, né, ali no lugar onde eu nasci, na verdade, lá na Vila Sulino, eles falando desse troço e era aí toda acadêmica, sabe? Toda como uma pessoa que no final tá trabalhando numa organização. Então a gente começa a ver que é preciso trazer também para dentro do Greenpeace a cultura periférica. E trazendo a cultura periférica, a gente está o quê? Também trazendo uma linguagem nova. Uma linguagem nova, digamos, para a organização. Mas é uma linguagem que se comunica realmente com as pessoas que estão ali falando e vivenciando. Então, eu posso chegar aqui e falar todas as tipologias do que é a justiça climática, né, do racismo climático, trazer uma certa história para vocês e falar de uma maneira bastante acadêmica toda essa trajetória. Mas será que para essa juventude periférica, a maneira como eu estou falando realmente vai chegar nos ouvidos, vai ficar e vai impactar? Ou se eu trouxer a cultura aí, como a linguagem de cultura periférica, isso não vai ter um impacto muito mais maior, pensando, né, que nessa grande missão que é espalhar a palavra da justiça climática aí para a juventude como um todo. E aí a gente cria esse projeto que é o Corre de Quebrada. E o Corre de Quebrada, ele, né, quer aproximar o Greenpeace de uma nova audiência prioritária, né? Agora a gente quer trazer a periferia como centro. Aí, Camila, mais uma coisa, a gente quer trazer a periferia realmente como centro aqui dentro da organização. E fortalecer esse engajamento das comunidades, das juventudes periféricas urbanas, na pauta da justiça climática, do enfrentamento do racismo ambiental, né? E promovendo o protagonismo dessas juventudes que já são protagonistas. Elas só não estavam falando de clima. Então, a gente constrói um site com uma identidade visual que vocês veem que não é tão greenpeaciana assim, né? Não é tão, né? Uma nova identidade visual realmente que acabe dialogando mais com a juventude, com a comunidade periférica e também com grafites, com artistas locais, né? Com essa nova linguagem realmente que a gente está buscando. E aí aqui é o nosso site, né, que é o Corre de Quebrada, depois eu passo aqui também o link para vocês acessarem. O Corre de Quebrada, ele está sendo, o que a gente está colocando são manifestações culturais realmente periféricas, incentivando para que eles falem de clima. Então, o que a gente tem feito? A gente tem se aproximado de batalhas de rima, especialmente agora de batalhas de rima, mas a gente quer ampliar isso para outros públicos. Batalhas de rimas que já são orgânicas, que já acontecem em um determinado território, chega e traz a possibilidade de ter esse diálogo também com a pauta climática dentro da batalha de rima.
Então a gente conversa com os MCs, a gente dá alguns embasamentos justamente porque a rima, né, é algo, né, muito dinâmico, é muito rápido, né, as batalhas são provocadoras ali, né, existe um dinamismo muito intenso nas batalhas de rimas. Quem não conhece, vá, porque é incrível, é uma coisa assim maravilhosa realmente. E aí, quando a gente vai conversando com eles sobre o que é a justiça climática, primeiro eles ficam assim, olhando, tipo, a justiça climática e tudo. Aí a gente começa essa aproximação e do tipo, pô, eu já tô falando disso. Eu já estou falando disso há muito tempo, quando eu estou falando que eu não tenho um teto, quando eu estou falando que eu estou sem comida, quando eu estou falando que eu perco minha casa, quando eu estou falando do deslizamento de terra, das pessoas que estão morrendo aqui. Eu já sei o que é a justiça climática. Eu só não conhecia essa nomenclatura aí, da maneira como foi colocada. Então, dentro, né, do Corre, né, esse projeto, né, o nome é Corre de Quebrada. A gente está trazendo especialmente juventudes periféricas, influenciadores da periferia, focando bastante no norte, no nordeste, no sudeste do Brasil. A gente está começando a aproximação ainda com o sul e com o centro-oeste. Então, também, se vocês souberem aí de batalhas, né, de manifestações culturais bacanas aí da periferia, mandem para a gente. E além de incentivar, a gente quer essa troca mesmo, né? Para que seja um processo cada vez mais multiplicador, que dentro dessas batalhas também tem esse espaço, esse momento para falar de rima, para falar de clima, né? Dentro das batalhas, dos slams, enfim, desses espaços. E aí aqui, quando você entra na página, você coloca ali o nomezinho, tudo, não sei o quê. E o que vai acontecer é você entrar no canal do WhatsApp. É um canal do WhatsApp, só que vocês vão ficar recebendo informação sobre o que é justiça climática, sobre novas possibilidades de campanha, sobre algumas ações de fomentos culturais, assim. Então, essa que é a ideia do site, né? Então, é um site com uma identidade visual e um formato bastante diferente do que a gente está acostumado a ver pelo Greenpeace. E aqui foi a primeira edição do Rap pelo Clima, foi na Batalha da Matrix em São Paulo, é uma das maiores batalhas de rap que tem no país. Isso aqui aconteceu em maio desse ano, né, que foi a primeira edição. Foi muito bacana, e a partir daí que a gente decidiu que realmente viraria uma campanha, né, não seria apenas uma iniciativa, seria uma campanha. A segunda edição foi na Copa das Baixadas, que é um evento que ocorre é organizado pela Copa das Baixadas, que ocorre em Belém. É um espaço também bastante incrível. E aí eu não sei se tem alguém de Belém aqui me escutando, mas também vale a pena estar com a Copa das Baixadas. Eles também vão estar fazendo várias iniciativas agora na COP, nas Yellow Zones, claro, porque aí, né? É a COP da periferia realmente sendo chamada aqui para o centro. E aí a gente também fez a batalha lá e foi incrível a qualidade das rimas, né, do que acabou rolando ali, justamente porque a galera, né, tá vivenciando de diversas formas o que está acontecendo ali na linha de frente, né? Então tivemos MCs indígenas, tivemos, sabe, também passando por impactos do garimpo, do desmatamento, e aí também trouxeram isso para a batalha, né, para suas falas. Foi altamente impactante. E a terceira edição, que foi justamente o lançamento da campanha, que foi novamente agora aqui na Batalha da Matrix em São Paulo, né? Eu estou no Rio, que foi realmente o lançamento do site, que foi essa coisa assim altamente linda e maravilhosa, ocorreu numa praça pública, né? Então tem essa ocupação de um espaço público, né? De uma praça e a galera ali rimando, falando a gente desconectar essas duas pautas. E aí, vocês não vão conseguir ouvir. Então, eu tô chateada. Eu sei que você falou para clicar aqui, né, Quer Camila? me mandar o link? Me manda o link. Ai, meu Deus, me manda o Sobe o link. volume que tá lá no. Quando você. Oi? Desculpa, eu não comecei, gente. Clica aí É, no vídeo, o volume Não rapidão. ouvi, tá meio, desculpa.
O volume parece que tá meio baixo no Ah, vídeo. seria o próprio volume do vídeo? Vê aí. Isso. Não, mas eu não tô ouvindo. Outra coisa pode ser. Não, né? Quando você tá vendo a parte áudio aqui do Zoom embaixo? Aí aqui, quando você clica na Sim, setinha, você tem saída do speaker. Vê onde que tá saindo. tá em Same Assistant. Era isso mesmo? Que tem algum do seu computador mesmo? Sei lá. Tenho alto-falante, só se foi isso. Tenta botar o alto-falante para ver se vai. Tá. Mudou? Agora eu tava ouvindo, agora parou. Deu? Não. Deixa eu tentar compartilhar o link, então. Acho que vai ser melhor. Tá, eu Isso, compartilho o link já em 2 segundos. Só falar com vocês que a gente vai ter mais 2 edições esse ano, olha né? No aí. ano que vem a gente tem 4 previstas, mas esse ano as próximas edições vão ser agora no Rio de Janeiro, em Recife, no dia 2 de dezembro, e aqui no Rio de Janeiro, dia 16 de dezembro. E Leilane, por que dezembro? Primeiro, COP, né? Tem como viver aí com uma cópia no meio do caminho. Mas, segundo, aquele navio do Greenpeace, que é um navio icônico, né, do Green, que é o Rainbow Warrior, ele vai estar no Brasil. Ele vem justamente depois. Então, a gente quer fazer uma batalha no navio, tanto em Recife como no Rio. Então, assim, a gente imagina estar totalmente empolgados para ver isso acontecendo, né? E aí todos esses conteúdos, tudo isso vai para aquele nosso canal do WhatsApp, né? Como que foi a batalha, né? Os vídeos não só vão estar na página, mas também no canal do WhatsApp. Então é um canal que vocês não vão ficar recebendo, né, notificações, né, gente? É uma coisa que vocês sabem melhor como funciona o canal do WhatsApp do que eu, né? Mas que é bacana também entrar ali. É, E acho que também algo que é muito importante de trazer é que quem entra também por meio do canal, né, do site do Corre, não entra como doador do Greenpeace. Porque o que a gente tem que estar num corre. Então, não dá para ficar recebendo, né, ligações, por mais que a gente precise, que a organização precisa de doações de pessoas físicas para continuar fazendo aí o trabalho, né? Mas esse público que entra por meio desse canal acaba, né, só se conectando realmente ao canal do WhatsApp, que acaba conhecendo mais a gente, mas é uma maneira diferente também de aproximação, né, considerando, né, a audiência que a gente está buscando. Então é isso, vou mandar aqui o link para ver se vocês conseguem ver a batalha. Espera aí só um Manda segundo, no chat que eu tento. vou parar de compartilhar. Eu estou aqui com o microfone fechado. Tranquilo. Eu estou assim, ai, tá lá embaixo. Gente, o Brasil não está dando muito tempo para a gente, né? E eu tô tendo muitas coisas ultimamente. Aqui, peraí. Para chegar. Inclusive, enquanto você acha o link, Ah,
Leilane, eu tive sexta-feira em Heliópolis, lá na sede da Unas, e tava cheio dos flyerzinhos de vocês. E aí eu roubei um para mim. Ai, que tudo! A gente foi conversar com o pessoal lá também, acho que tem umas 2 semanas. Muito legal. Será que eu vou conseguir? Você não tem o link do YouTube, não? Só do Instagram? É, aí acho Ah, que é não, só mas do Insta. eu Vê se consigo. consegue. Senão eu vou tentando pelo YouTube também. Não? Não, acho que vai dar, vamos ver. Ai, diz que o vídeo não tem som. E Meu aqui tá Deus, com som. eu não sei se é porque eu não tô logada no Instagram. Ah, pode ser. Bom, mas a gente Mas, deixa. galera, vocês entram depois, tá? É, Entra para ver, conhece o projeto, é bem bacana mesmo. Queria fechar com a rima de impacto aí para vocês conhecerem mais. Mas, de qualquer maneira, entra no canal, né? Fazendo, porque a gente também precisa do fortalecimento aí do corre, já que, de certa forma, também a gente está trazendo, né, algo novo, né, para dentro do Green. Então, toda a força aí que vocês puderem dar vai ser ótimo. Inclusive, essas dicas do tipo, olha, tá tendo batalha, tá tendo rima, tá tendo slam nesse determinado local, ou então. Oi? já mandei aqui para algumas pessoas. Show, perfeito. É isso, brigadão, gente. Boa, obrigada. Palminhas, porque no online eu acho muito chato que não tem muito barulho. Gosto de fazer palmas com som. Podia fazer, né? Tinha as palmas assim, ele podia dar um sonzinho de palma automático. Bom, pessoal, muito obrigada por estarem aqui numa quarta-feira à noite para ouvir sobre essas pautas tão importantes, como elas se sobrepõem, como elas são importantes da gente, enfim, né, lutar por elas. E foi um prazer ter aqui a Leilane e a gente poder, quem sabe, né, continuar aí aprofundando essa parceria e fortalecendo todos esses corres que são tão importantes. Então, muito obrigada. A gente vai subir depois dessa live no YouTube.